Vamos mergulhar num período de 21 anos que, de muitas formas, moldou o Brasil que a gente conhece hoje. Um tempo que construiu hidrelétricas gigantescas, estradas que rasgaram a Amazônia e que, ao mesmo tempo, silenciou muitas vozes. Entre 1964 e 1985, o país viveu um misto de enorme desenvolvimento e forte controle político. É para entender as contradições e os legados desses anos que a gente está aqui hoje. E para guiar nossa análise, a gente parte de uma pergunta central. O que foi, afinal, o chamado milagre econômico? E talvez mais importante, qual foi o preço pago por ele? Como é que um crescimento econômico, sem precedentes, pôde acontecer justamente quando o Brasil vivia um dos seus momentos políticos mais fechados? É esse o quebra-cabeça que vamos montar. Bom, e para a gente entender essa história complexa, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, como a nova ordem foi instalada. Depois, vamos ver de perto a convivência entre repressão e o milagre econômico. Na sequência, os grandes projetos de um Brasil potência. Aí a gente entra na longa e gradual abertura política. E, por fim, como o regime chegou ao fim. Ok, vamos começar pelo começo. O movimento de 1964 não surgiu do nada, né? Para a gente entender as primeiras decisões tomadas, a gente precisa dar uma olhada em como estava o Brasil ali no início dos anos 60. Olha, a situação era bem crítica. Pensa numa inflação que chegava perto de 100% ao ano, um descontrole geral das contas públicas e uma polarização política muito, muito forte. Esse clima de instabilidade levou setores da sociedade civil e das Forças Armadas a acreditar que era preciso uma intervenção para, na visão deles, reestruturar o país. E a principal ferramenta usada para essa reestruturação foi o ato institucional, o famoso AI. O que era isso na prática? Era um decreto que dava ao governo o poder de criar leis e até de alterar a Constituição sem precisar passar pela aprovação do Congresso. Era basicamente uma forma de governar de maneira muito mais direta e centralizada. E olha só uma das mudanças mais radicais que vieram com um desses atos, o Ato Institucional número 2. Ele simplesmente acabou com todos os partidos políticos que existiam. A ideia era que o multipartidarismo gerava instabilidade. No lugar, foram criados só 2 partidos. A Arena, que era o partido de apoio ao governo, e o MDB, que era a oposição consentida, digamos assim. O poder político ficou bem mais concentrado. Já na economia, a primeira grande cartada foi o PAIG, o Plano de Ação Econômica do Governo. O objetivo era bem claro: botar a casa em ordem. O plano atacou a inflação, buscou restaurar a confiança internacional no Brasil e começou a criar as bases para o crescimento que viria depois, com a criação de instituições super importantes, como o Banco Central e o BNH. Agora a gente entra na fase talvez mais dramática e, sem dúvida, mais paradoxal de todo esse período. É um momento em que, enquanto a economia brasileira simplesmente decolava de uma forma espetacular, o sistema político se fechava de um jeito cada vez mais intenso. O ano de 1968 foi um caldeirão no mundo todo, com muitas manifestações. E no Brasil não foi diferente. A resposta do governo do presidente Costa e Silva a essa agitação toda veio em dezembro, com o ato institucional número 5, o AI-5. Esse foi um ponto de virada, um mergulho no autoritarismo muito mais profundo. E os poderes do AI-5 eram, quase ilimitados. Ele permitiu que o executivo fechasse o Congresso a qualquer momento, cassasse mandatos de políticos, tirasse os direitos políticos de qualquer cidadão e suspendeu o habeas corpus para crimes políticos, ou seja, a garantia de que ninguém pode ser preso sem uma ordem judicial. E o detalhe mais pesado: não tinha data para acabar. Ele institucionalizou a fase mais dura do regime. E aí é que vem o grande paradoxo. Justamente nesse período de maior endurecimento político, a economia do Brasil crescia a uma média impressionante, de mais de 10% ao ano. Esse desempenho espetacular, claro, deu ao governo do presidente Médici uma popularidade enorme. Esse período de boom ficou conhecido como milagre econômico. Foi uma época de industrialização acelerada, muito investimento em infraestrutura, entrada de capital estrangeiro. O Brasil estava se transformando a olhos vistos numa velocidade impressionante. Mas o milagre não era só número, não era só estatística. Ele se tornou algo concreto, visível, em projetos de infraestruturas gigantescos. A ideia era integrar o país de vez e construir a imagem de um Brasil potência, um gigante que finalmente despertava. E o motor por trás disso foi o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, o PND. Projetos como a Transamazônica, a usina de Itaipu, que na época era a maior do mundo, a Ponte Rio-Niterói, tudo isso era muito mais do que só obra de engenharia.
Era a manifestação física de um projeto de nação. E não parou na infraestrutura, não. O governo Médici também lançou uma série de programas que mexeram com várias áreas da sociedade. Teve o PIS, para os trabalhadores, o Mobral, que era um esforço gigante de alfabetização, a criação da Telebrás para unificar as telecomunicações do país e até a chegada da TV em cores, que era um símbolo de modernidade. O país estava se modernizando em muitas frentes ao mesmo tempo. Depois do auge do milagre, o regime entrou na sua última fase, agora sob o comando do presidente Geisel. O plano dele era bem ambicioso, conduzir uma abertura política, mas de forma controlada. Só que o cenário econômico mundial estava prestes a mudar, e isso ia complicar tudo. A proposta do Geisel ficou famosa por essa frase, uma abertura lenta, gradual e segura. A ideia era muito clara. A transição de volta para a democracia aconteceria sim, mas nos termos e no ritmo definidos pelo próprio governo. O objetivo era evitar qualquer ruptura, garantindo que o processo fosse controlado por cima. Só que aí veio um choque externo que ninguém esperava. A crise mundial do petróleo em 1973 atingiu o Brasil em cheio. Pensa bem, o país importava 80% de todo o petróleo que consumia. O preço disparou. O milagre, que dependia de energia barata, acabou ali. O Brasil precisava, e rápido, de uma nova estratégia. E a resposta veio com o segundo PND, que era totalmente focado em buscar autossuficiência energética. Foi daí que nascerão programas como o Pró-Álcool para usar o álcool como combustível, o polêmico acordo nuclear com a Alemanha e um esforço gigante para encontrar petróleo aqui mesmo. E essa mudança também se refletiu na política externa, com o Brasil rompendo o acordo militar com os Estados Unidos num gesto de maior autonomia. Essa nova forma de olhar para o mundo ficou conhecida como pragmatismo responsável. A lógica era bem simples. Os interesses econômicos do Brasil vêm em primeiro lugar. Não importa a ideologia do outro país. E foi assim que o Brasil começou a se aproximar de nações como a China comunista, países árabes e nações africanas que tinham acabado de se tornar independentes. O negócio era buscar novos mercados e novas parcerias. E com isso, a gente chega nos anos finais do regime já no governo do presidente Figueiredo. A promessa dele era clara: continuar a abertura política. Só que agora o processo ganhava um ritmo muito mais rápido, impulsionado pela própria sociedade, que voltava a se manifestar com força. Essa linha do tempo mostra os passos decisivos. A Lei da Anistia, em 79, permitiu a volta de exilados políticos importantes. No mesmo ano, o fim do bipartidarismo fez com que o cenário político voltasse a ter vários partidos. E aí, em 84, veio a campanha das diretas já. Mesmo sendo derrotada no Congresso, ela levou milhões de pessoas às ruas e mostrou que não tinha mais volta. O caminho culminou na eleição, ainda que indireta, de um presidente civil, Tancredo Neves, em 1985. E é super importante notar que, ao mesmo tempo que a abertura acontecia no campo político, a sociedade civil estava se reorganizando com uma força incrível. O novo sindicalismo surgiu com as greves no ABC Paulista, vários movimentos populares ganharam espaço, muitas vezes com o apoio de setores da igreja, e novas organizações como o MST nasceram, trazendo para o debate temas como a reforma agrária. Esses novos atores foram fundamentais para pressionar o governo e para moldar a nova democracia que estava nascendo. No fim das contas, esse período deixou heranças que estão por toda parte até hoje. A infraestrutura que usamos, a base industrial do país, mas também as dívidas, a desigualdade e as cicatrizes de um país dividido. Então fica a pergunta para a gente pensar: de que maneiras esses 21 anos ainda definem o Brasil em que a gente vive hoje?